tenho falado mais abertamente, né, Medina, que eu tô ficando cada vez mais cético com a quantidade de cortes de juros para os Estados Unidos esse ano. Então, lá atrás eu enxergava que talvez a primeira janela fosse ser em setembro. Aí, algumas semanas atrás, quando o Trump começou a tarifar outros países do mundo de novo e postergou essa tarifa para 1º de agosto, eu fui um dos primeiros que levantei a bola aqui, ó, setembro vai sair da mesa provavelmente, porque fica muito apertado para o Fed ter uma visibilidade sobre as tarifas na economia, na inflação. E cada vez mais eu tô vendo que esses cortes estão ficando talvez mais curtos e talvez nem aconteça, assim. Eu tô realmente trabalhando com essa possibilidade. Porque hoje, né, o Bostic falou uma frase que é muito do que eu acho também, a gente não vai ter uma visão real do quanto as tarifas vão impactar de fato na inflação, até mesmo na economia, até o final desse ano. Né? Assim, muito provavelmente a gente vai precisar aí de pelo menos um trimestre, talvez 2. Não está claro ainda qual que é a tarifa final para a maioria desses países. 1º de agosto você vai ter uma tarifação para alguns países, depois para a China você tem 12 de agosto como uma outra data. Tá tudo ainda muito nebuloso, muito confuso, não tem uma tarifa exata para ninguém. Então, eu acho que enquanto a gente não tiver isso bem definido, o mercado também não vai saber, o mercado que eu digo até a economia real, né? Ela não vai saber exatamente como operar esse cenário. E aí você tem um cenário que fica muito nebuloso pro Fed fazer qualquer coisa, né? Assim, fica muito difícil o Fed falar que vai cortar juros num cenário onde ele não sabe o quanto disso vai ter de repasse para a inflação. Uma coisa que a gente viu foi que as empresas, muitas delas divulgaram que elas não repassaram grande parte do aumento delas de custo inicial que elas tiveram agora com as tarifas para o cliente final, até pela falta de visibilidade que elas têm. Então elas, para não atingir nosso cliente final, a gente não repassou tudo. Então muitas delas sentiram, provavelmente vão sentir aí uma pressão nas margens nesse próximo trimestre, talvez, por não ter repassado tudo. Então assim, não está nem um pouco claro o efeito das tarifas na inflação. E agora a gente está vendo que esse corte de juros do Fed em setembro está cada vez mais aos pouquinhos saindo do preço, né? Então agora já está quase como jogar uma moeda para cima para tentar acertar, né? Tá 50-50. Para outubro, o mercado já está com um pouco mais acreditando um pouco mais que vai ter um corte. E aí já ainda está com uma expectativa de pelo menos 2 cortes esse ano para dezembro, né? Até dezembro. Então assim, o que eu acho, Medina, é que essa de setembro fica muito difícil de acontecer e cada vez mais, se a gente não tiver esse efeito claro das tarifas na inflação, vai tirando a chance do Fed conseguir cortar juros ainda esse ano. Perfeito. Ô Kevin, trazendo esses destaques aqui pra gente dessas falas do Rafael Bostic e essa preocupação que você tem. Mesmo assim, o tempo de balanço está seguindo, os bancos estão reportando com lucros, né, ô Kevin? Já era esperado, na segunda-feira você falou sobre isso, mas esse pontapé inicial de balanços americanos, tá curtindo? Tem algum indicativo para a sequência deste ano? Eu acho que o que chama atenção, Medina, a gente já sabia que os balanços em geral eles provavelmente viriam bem. A reação dos mercados está meio mista, né? Então você vê ali que Morgan Stanley caiu depois do balanço, aí você teve um Wells Fargo que subiu, vários outros ficaram ali meio laterais. Em geral, balanços até que positivos. Mas quando você vê um pouco do guidance deles, né, é um guidance de incerteza, né? Então assim, você tem bancos em geral não dando guidances tão positivos, né? Eles estão dando guidances de incerteza, principalmente por esse respaldo econômico difícil de ler, né? Então, eu acho que o que chama a atenção desses balanços, né, dessa cobertura inicial de balanços, é que esse tema da incerteza, ele cresce muito forte, né? Da incerteza na economia cresce muito forte. Inclusive no livro bege a gente viu isso, né? Ali foi basicamente o argumento do livro bege foi da maioria dos distritos, né? Nenhum deles está vendo um crescimento econômico robusto daqui para frente. É muito mais uma preocupação com uma economia caindo, né? Uma economia enfraquecendo. Então, assim, não está acontecendo de fato ainda, mas essa é a preocupação geral. E eu acho que os balanços iniciais mostram essa mesma reação. Assim, o mercado como um todo, pelo menos a economia real, né? Não bolsa, porque bolsa está na máxima, mas a economia real, ela tá preocupada sim
com esse enfraquecimento daqui para frente da economia que pode vir a acontecer, muito por conta das tarifas, e enfim, né, por conta do cenário que a gente também tá. A gente tá naquele momento onde o aperto econômico, né, o aperto da política monetária pega de forma mais agressiva. Então a gente já teria um enfraquecimento econômico contratado de toda forma, as tarifas vieram e ajudaram. Então eu acho que em geral o que a gente está vendo da economia real é isso. Ainda não está pegando no desemprego. E é o que dificulta também o trabalho do Fed começar um corte de juros mais forte. Uhum. Quando começar a pegar no desemprego, aí talvez a economia de fato ela desande e abra algum espaço para o Fed cortar. Se não pegar nesse desemprego, se a gente não vê isso acontecendo de fato, aí eu acho que fica uma janela muito difícil aqui pro Fed arrumar corte de juros esse ano ainda, Medina.